Vocês sabem qual é a pergunta que eu mais ouço quando eu falo sobre comunicação acolhedora? Alf, como acolher quem eu não concordo? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. Porque acolher quem a gente concorda, quem a gente gosta, quem pensa parecido com a gente, de fato, é muito mais fácil. Mas como acolher quem pensa politicamente diferente do que eu? Temos um drama atualmente. Como acolher quem pensa de outra forma sobre várias coisas? É muito difícil. Mas tem jeito. Eu só queria fazer um parênteses importante, que tudo que eu vou estar falando aqui sobre acolher quem pensa diferente, até politicamente do que eu, não estou falando de casos criminosos, como racismo, como homofobia, como xenofobia. Isso é crime, isso não é opinião. Isso não é opinião. Isso aí não é assunto para RP tratar. Isso é assunto para advogado tratar, para polícia tratar, porque no Brasil é crime. Então, tá bem claro isso. Eu tô falando de alguém que pensa, por exemplo, politicamente diferente de mim, né? Como é que eu acolho essa pessoa? E aí a gente tem que olhar para três palavras importantes. Uma delas é o acolhimento, que eu falo muito, inclusive nos vídeos aqui do canal. A outra é tolerância e a outra é simpatia. Qual é a diferença entre essas três palavras e como é que eu posso acolher, né, ter uma relação melhor, até mesmo respeitar quem pensa diferente de mim? Quando eu falo de acolher, eu estou falando de ouvir alguém sem julgamento. Talvez num primeiro momento, porque não tem problema em depois eu ter o meu julgamento ou ter a minha opinião sobre aquilo, inclusive contrária a outra pessoa. Mas é importante quando eu tenho uma comunicação acolhedora, quando eu tenho uma atitude acolhedora, que eu ouça sem julgar. Essa é uma das maneiras de acolher quem pensa diferente de mim. Ouvir sem julgar. É muito difícil, mas é possível. A outra é tolerar. E sabe o que é tolerar a opinião diferente? É também saber quais são os seus limites da tolerância. Não é aceitar todas as opiniões de qualquer jeito ou de qualquer... Não. Você também tem que, dentro dos seus valores, entender qual é o limite e colocar esse seu limite de tolerância para ouvir. Olha, até aqui a gente pode discordar numa boa. A partir daqui, o que eu faço? Já conto, né? A gente não precisa brigar. Brigar não é um caminho. Quando a gente está falando de simpatia, é a mais fácil, né? Quando a gente tem valores que a gente se identifica com aquela pessoa, né? A gente se identifica, então a gente tem uma simpatia. Então vocês têm três opções, né? Três opções. Uma que é a mais fácil, quando eu tenho simpatia, porque eu já concordo com a maioria daqueles valores ou daquelas opiniões. A segunda é estabelecer esse limite. E a terceira é não julgar. Porque sabe o que faz o mundo um lugar legal? O fato da gente pensar diferente. O mundo é diverso, as nossas opiniões são diversas. E isso é muito rico. Vocês já pensaram se todo mundo pensasse igual pro mesmo lado? Então talvez não seja a coisa mais fácil, talvez não seja a coisa mais cômoda, mas é importante a gente aprender a acolher, a gente aprender a tolerar, a gente aprender a ter empatia, que fica muito na esfera do acolhimento também. E aí, se você não consegue, né, uma maneira que eu sempre indico para manter as relações, para manter o respeito muitas vezes, é se afastar. É evitar determinadas conversas, é evitar determinadas situações. Se afastar também é um ato de acolhimento com quem a gente não concorda, com quem a gente gosta, mas tem opiniões divergentes da nossa em vários aspectos, não só no político, talvez no social, talvez de time de futebol, talvez de religião, né? Tem aquela máxima que política, futebol e religião não se discute, não se conversa. E talvez aí tenha algum aprendizado. Não é que não se discute, mas às vezes evitar o confronto, evitar o conflito, também é uma forma de respeito. Também é uma forma de carinho com alguém que a gente gosta e especificamente naquele tema a gente não concorda. Conversem. Conversar é uma ótima maneira de tolerar. Conversar com calma, conversar com respeito. Também é uma forma de acolher quem eu não concordo. Tentar, de alguma forma, se colocar no lugar do outro para ouvir. É muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas é possível. Acolher é um ótimo caminho para a gente conseguir ter relações melhores. E é uma mistura de tolerância, simpatia e empatia. Espero que adiante e sirva para vocês.
Essa foi mais uma conversa acolhedora e eu sou o Guilherme Alfi.